Assim como você não construiria uma casa sem projeto, a UML te ajuda a planejar software de qualidade, evitando problemas futuros. Ela facilita a comunicação entre os membros da equipe e garante que todos eles estejam alinhados sobre o que está sendo desenvolvido. No vídeo de hoje, a gente vai continuar explorando alguns conceitos da modelagem e também mergulhar nos diferentes tipos de diagramas que a UML oferece. Esses diagramas eles são essenciais para organizar e representar os aspectos mais complexos de um software. Tudo isso de forma mais acessível e visual. Mas falando em planejar software, eu quero deixar um recado importante para quem quer dar o próximo passo na carreira na TI. Se você está pensando em se aprofundar na programação e aprender de verdade, a EBAC oferece cursos completos que podem te dar aquele upgrade na carreira. E se você está começando na TI ou quer se especializar, um dos cursos mais interessantes é o curso TI do Zero ao Pro. Com ele, você vai ter uma visão geral de várias áreas da TI antes de escolher uma para se especializar. O curso é totalmente online, com aulas gravadas e também tutoria para te ajudar durante esse processo. Além disso, a EBAC oferece garantia de emprego em alguns cursos. Então você estuda com a segurança de que pode entrar para o mercado de trabalho depois. Então não perde essa chance de transformar sua carreira na TI. E o melhor, o pagamento pode ser feito até 24 vezes no boleto. Você pode conferir mais detalhes aqui na descrição do vídeo e usando o meu cupom PROMODUDA vocês ganham R$200 de desconto, então não vai perder. Então agora voltando para o UML, nosso tópico do vídeo de hoje, o primeiro diagrama que a gente vai falar é o diagrama de classes. O diagrama de classes ele mostra a estrutura estática de um sistema, ou seja, como as classes se relacionam entre si. Ele descreve os atributos, os métodos e também os relacionamentos dessas classes. Então, vamos aqui imaginar um sistema de biblioteca. As principais classes nesse caso seriam cliente e livro. Nesse caso aqui, o cliente ele tem atributos como nome, CPF e também um método que é emprestar livro. Já a classe livro, ela tem atributos ali como título e autor e um método que chama emprestar. Vocês podem ver que tem uma linha entre essas duas caixinhas, né? A caixinha de cliente e a caixinha de livro. Essa linha entre as classes, ela representa uma associação, então indicando que um cliente ele pode emprestar um livro. O segundo diagrama que a gente vai falar hoje é o diagrama de casos de uso. Provavelmente, se você já fez uma faculdade de TI ou está na faculdade agora ou estudou por conta própria sobre modelagem de software, você já deve ter ouvido falar esse nome, porque é um dos diagramas que a gente mais utiliza e que é mais falado. Ele é usado para representar as funcionalidades que o sistema tem, mostrando os usuários, que nós chamamos de atores, e os casos de uso, que são as ações que esses atores podem realizar. Então ele é ótimo para mostrar o que o sistema faz, sem entrar naqueles detalhes de como ele funciona internamente. Então, bora para mais um exemplo. Aqui, seguindo esse mesmo esquema de sistema de bibliotecas, a gente tem os seguintes atores e os casos de uso. Um sistema de biblioteca, né, que é a primeira parte de cima da figura. Temos o cliente, o bibliotecário e as suas ações, emprestar o livro e também cadastrar o livro. Então, os atores, nesse caso, eles são entidades externas que elas vão interagir com o sistema, como o cliente e o bibliotecário. Os casos de uso nesse diagrama, eles são as funcionalidades do sistema. Então, nesse sistema aqui, emprestar o livro, que é feito pelo cliente, e cadastrar o livro, que é feito pelo bibliotecário, eles são os casos de uso. O próximo diagrama que a gente vai falar é o diagrama de sequência. O diagrama de sequência, ele foca no fluxo de mensagens entre os objetos ao longo do tempo, ou seja, quem faz o que em qual ordem. Ele é muito útil para a gente conseguir visualizar qual que é a dinâmica daquele sistema. Nesse exemplo aqui, a gente vai ver como que o cliente ele faz o empréstimo de um livro no sistema de biblioteca. Então, a gente pode ver ali que, primeiro, o cliente ele solicita o empréstimo de um livro ao sistema. Então, o cliente ele tem uma setinha ali que se liga ao sistema e mostra, né, solicita empréstimo. O sistema, então, ele vai consultar o banco de dados, que está ali mais à direita, para verificar se esse livro ele está disponível. Depois que ele verificou, o sistema ele retorna para o cliente informando se o empréstimo foi concluído. Ou seja, se o empréstimo foi concluído, basicamente o sistema ele emprestou o livro para o cliente. Então aqui a gente consegue ver todo o fluxo de como funciona esse pedido de empréstimo, né? O cliente chega, solicita o empréstimo, o sistema bate no banco de dados ali para verificar se está disponível aquele livro. Se estiver disponível, ele pega aquele livro e empresta para o cliente que pediu o livro. Esse a gente consegue acompanhar
o fluxo, né, de onde ele sai, para onde ele vai, até onde ele volta. E por fim, para o vídeo de hoje, a gente tem o diagrama de atividades. O diagrama de atividades, ele tem uma linha levemente parecida com o de sequência, mas nesse caso ele mostra o fluxo de trabalho ou o processo dentro do sistema. Então ele vai descrever como que as atividades acontecem ali dentro. E ele é muito útil para visualizar o que acontece em um sistema mais complexo. Bora para mais um exemplo. Nesse aqui a gente vai ver um diagrama para o processo de emprestar um livro. Então aqui a gente tem um pouco mais de familiaridade até, né, como ele funciona. A gente tem um início ali, então é só ir seguindo o fluxo. Primeiro a gente vai verificar a disponibilidade do livro. O livro está disponível? Se sim, ele continua para baixo. Então ele registra o empréstimo, entrega o livro para o cliente e termina o processo. Mas se o livro não estiver disponível, ele vai para a setinha ali do não, né, que está à direita, e termina o fluxo ali. Então a gente consegue ver todos os fluxos, caso o livro esteja disponível e caso o livro não esteja disponível. Agora imagina isso para um sistema super complexo que tem várias regras. É muito útil para a gente conseguir visualizar todos esses fluxos. Então, por exemplo, num sistema de RH, num sistema que tenha várias regras ali que a gente precisa validar, ele é muito útil porque a gente consegue ver. Tem aquela informação? Sim, então ele faz uma coisa. Ah, não tem, então faz outra coisa. Então ele é muito bom para a gente conseguir acompanhando esse fluxo no sistema inteiro. E para sistemas complexos, esse aqui é extremamente útil. Então, bora recapitular os diagramas que a gente viu no vídeo de hoje. O primeiro deles, diagrama de classes. Ele mostra a estrutura estática do sistema, as classes, atributos, métodos e os seus relacionamentos. O diagrama de caso de uso, ele mostra o que o sistema faz, descrevendo os atores e também as interações com o sistema. O terceiro foi o diagrama de sequência. Ele mostra como as interações acontecem entre os objetos ao longo do tempo. E por último, o nosso diagrama de atividades, que mostra o fluxo de um processo, representando as atividades e as decisões. E eu espero que com esse vídeo vocês tenham aprendido um pouco mais sobre diagramas na UML. E se você ficou com alguma dúvida também, deixa aqui nos comentários que eu te ajudo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá!